Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. É uma honra para mim poder regravar mais uma vez um vídeo. Regravar porque estamos aí com 236 vídeos gravados por nós para abençoar a vida de vocês, e para nós é uma honra poder voltar e regravar, voltar a gravar novamente um vídeo abençoador para a sua vida. E o tema de hoje é: por que Deus não perdoa o diabo? Já me fizeram esta pergunta e eu prometi gravar um vídeo, e é o que eu estou fazendo neste exato momento. Vou procurar a luz da Bíblia Sagrada, vou manusear alguns textos da Bíblia de uma forma bem objetiva e vou procurar responder a esta pergunta muito importante, a qual me fizeram. E quem sabe não seja também a sua dúvida. E vamos buscar um texto na Palavra de Deus, no Salmo de número 86 e o versículo de número 5. O Salmo de número 86 e o versículo de número 5, que temos na epígrafe: Davi implora ardentemente o socorro de Deus. Então vemos aqui que o Salmo é um salmo davídico, de autoria do homem de Deus, o rei Davi. Diz lá o texto sagrado que assim está nos dizendo: pois tu, Senhor, és bom. Olha só, pois tu, Senhor, és bom. Está destacando a natureza moral, a natureza intrínseca de Deus, que é a bondade. E ele vai dizer mais: e pronto a perdoar. Olha aí, se Deus é pronto a perdoar, por que ele não perdoa também Satanás? Se pegarmos só esse primeiro texto, este primeiro versículo, e vemos aqui que é destacada a bondade de Deus, uma bondade inigualável, imensurável, uma bondade que não tem aquilatação, que não tem como medir, uma bondade que escapa a toda compreensão humana. Todo entendimento humano não pode jamais aquilatar o tamanho da bondade de Deus. Ela é imensa, ela é imensa. Ela é maior do que todo o cosmos, do que todo o universo, que todas as galáxias juntas. E se tiver, como existe uma tese do multiverso, se tiver vários universos, a bondade de Deus, ela é além de todas elas, de todas as galáxias, de todo o multiverso e universo. Então a bondade de Deus é extremamente imensa, imensa, imedível, sem fim, eterna, como é eterna a natureza do próprio Deus. Então Davi destaca a bondade de Deus e o perdão, dizendo que Deus é pronto a perdoar. E eu levanto mais uma vez a pergunta que me fizeram: por que Deus, então, se ele é pronto a perdoar, não perdoa Satanás? Agora vamos à outra parte do texto, que diz assim: e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. E o versículo 6: dá ouvidos, Senhor, à minha oração, e atende a voz das minhas súplicas. Então vemos aqui um homem quebrantado que estava orando a Deus, pedindo que Deus desse ouvido às orações e pedindo que Deus atendesse a voz das suas súplicas. Então Deus é poderosíssimo, Deus é benigno, como eu falei, imensuravelmente benigno. Deus, ele é pronto a perdoar, mas vemos aqui um homem quebrantado diante do Senhor, um homem quebrantado diante de Deus, um homem que estava em oração diante de Deus, um homem que estava levantando a sua voz diante de Deus, um homem que estava pedindo a Deus para que desse ouvido à sua voz e ouvisse o clamor das suas orações. Vejam aí o quebrantamento no coração de Davi e no coração de todos que se sentem indignos ou que pecaram e que se sentem arrependidos pelos seus pecados e vão buscar a face de Deus, a fim de que o Senhor, que é poderosíssimo em perdão, riquíssimo em amor, em benignidade, possa ser benéfico e abençoar-lhes a sua vida, dando-lhes o perdão, dando-lhes a restauração.
Então, já começamos a elucidar um pouquinho do porquê Deus não perdoa Satanás, exatamente porque Deus, ele não é que Deus não deseje perdoar Satanás. Alguém pode falar, Deus, o poder de Deus, o perdão de Deus não pode ser tão grande como a iniquidade de Satanás? Sim. O poder do perdão de Deus é maior do que a iniquidade de Satanás. O poder do perdão de Deus é maior do que o próprio Satanás. Se eu disser que o perdão de Deus é menor do que o diabo, então Deus é inferior ao diabo. Se eu disser que o perdão de Deus é inferior ao próprio diabo, eu estou querendo dizer que Deus é limitado. E Deus, o perdão dele excede a malignidade do próprio Satanás, a crueldade do próprio Satanás. Ele é cruel? É, porque o apóstolo Pedro, na sua carta, ele diz que o diabo anda em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isto aí mostra a sua malignidade, mostra que ele tem o desejo de tragar, de destruir a vida das pessoas. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo que está ouvindo estas minhas palavras e vendo este vídeo, já começamos a elucidar um pouquinho do porquê Deus não pode perdoar Satanás. Vamos lá à frente. Vamos buscar mais uns textos na palavra de Deus. Vamos lá. Em João capítulo 8, versículo de número 44 e 44, né, o versículo muito interessante do Evangelho de João, está dizendo-nos assim. João capítulo 8, o Evangelho, tá? Não é epístola, não. Muita gente confunde epístola com o Evangelho. João 8, 44. A epístola não chega a ter 8 capítulos, tá? Nem a primeira de João, a primeira carta de João, ela tem 5 capítulos, tá bom? E são capítulos bem pequenos, que é uma carta. Aqui é um Evangelho. Diz assim, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, que Jesus está falando para pessoas impenitentes da sua época, né? Conterrâneos da sua época, homens que tinham um coração duro, que tinham dura cerviz, homens que não queriam reconhecer o seu messianado, que não queriam reconhecer a sua bondade, nem tampouco a sua missão divina da parte do Pai. E ele diz, vós quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. É claro que isto aqui demanda uma certa especulação teológica. Que princípio é esse? Alguns falam que o diabo ele foi criado da maneira que ele é. Nós vamos buscar um texto aqui da palavra de Deus, que você vai ver daqui a pouco, que o diabo, na verdade, ele caiu. Na verdade, ele caiu. Em algum ponto da história, ele caiu. Em algum ponto da história angelológica, ele caiu. Nós advogamos e pensamos teologicamente assim, desta maneira. É claro que concordamos com aqueles que dizem que não foi bem assim, que ele foi criado assim. Mas se eu disser que Deus criou o diabo da forma como ele é, então o diabo não tem culpa de ser diabo. E a Bíblia diz que Jesus uma certa vez falou que há um inferno, um Guiena, um lago de fogo com enxofre, que ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, se Deus criou um ser para lançá-lo no lago de fogo com enxofre e condená-lo por toda a eternidade, nós vemos então um traço de malignidade no caráter de Deus. Ele criara um ser especificamente mau, que brama como leão buscando quem possa tragar para destruir. Então vemos nisso, alguém pode falar, não, isso é a soberania de Deus, isso é o propósito de Deus, Deus é quem sabe de todas as coisas, Deus ele faz conforme ele quer, amém. Cremos que Deus é soberano, sim, mas eu creio que Deus ele criou, como diz o livro do Gênesis, no capítulo 1, que viu Deus tudo quanto havia feito e viu que tudo era muito bom. Ou seja, Tov Meod. Nós temos essa expressão hebraica ali. Tov Meod, ou seja, muito bom. Então, tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, foi muito bom. Deus não criou nada mal. E nós não conseguimos entender
este pensamento que diz que Deus criou um ser para ser mal, para ser o diabo, diabolos no grego, né, que é o caluniador, acusador, para ser Satã, ser o nosso adversário, aquele que se contrapõe contra nós, aquele que investe raivosamente contra nós. Isso é a ideia de um Satã. Então, o diabo, ele é Ra-Satã, né, que vem da origem à palavra Satanás. Então, nós não vemos desta maneira. Cremos que Deus criou criaturas morais, criaturas com livre-arbítrio, as quais podiam ou não, ou podem ou não, adorá-lo e amá-lo ou não amá-lo, ou odiá-lo, ou rejeitá-lo ou aceitá-lo. Pensamos desta maneira e cremos que esse pensamento ele é bem lógico. Então vamos continuar lendo aqui o texto. Então diz que ele foi homicida desde o princípio e não se firmou. Nós vemos aqui que esse verbo firmar-se, ele está aqui remetido ao passado. Jesus está buscando algo lá do passado do próprio diabo, do próprio pai da mentira. E Jesus fala que ele não se firmou na verdade. Esta palavra, inclusive esse verbo aqui, ele dá a impressão de que, tá bom? É claro que alguns lexicólogos, eles podem até discordar, porque o grego ele é muito extensivo dentro das suas nuances interpretativas, dentro da visão interpretativa, da morfologia que nós temos, nós podemos pensar, às vezes, de uma forma ou de outra. É como uma análise sintáxica que nós fazemos de um texto em que podemos interpretar de uma maneira e você interpretar de outra. Isso é natural dentro de uma interpretação textual. E o grego nos dá esse leque de olharmos ou de um lado ou de outro. Mas a impressão que nos dá aqui, ok, é que o diabo um dia esteve na verdade, mas ele não se firmou na verdade, ou seja, ele caiu da verdade. E Jesus está dizendo isso aqui. Então vejam que ele já esteve na verdade e ele não se firma na verdade. É por isso que ele se torna homicida. Por quê? Porque o ministério dele é exatamente o ministério de destruir os homens. Ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E esse buscando a quem possa tragar aí, não são outros anjos, não são seres extragalácticos, não. É você e eu que estamos aqui na Terra e que estamos aqui para obedecer principalmente à vontade do Senhor. E você também, que ainda não está com Cristo, mas ele quer o seu mal, ele quer te destruir, ele quer destruir a sua vida. Então ele busca as pessoas, seres humanos, Pedro está falando de seres humanos, que ele busca quem possa tragar. Então esse é exatamente o ato homicida, porque o homicida é aquele que mata homens. E o diabo veio para fazer exatamente isso, destruir a vida dos homens, da raça humana. Continuando ainda o texto de João 8,44, Jesus fala que ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e é pai da mentira. É a única coisa que a Bíblia dá a paternidade a Satanás, é a mentira. Ele é o pai da mentira. A única coisa que a Bíblia dá paternidade a ele é essa questão dele ser mentiroso. Ok, queridos? Então vemos aí verdades em João 8,44 importantíssimas acerca da natureza do próprio diabo. Vamos à frente, mais um texto de João, capítulo agora de número 16. E o versículo de número 11. Por que o diabo não pode ser perdoado? Porque o diabo já está julgado e já está condenado. Deus já o julgou e já o condenou. Então, para ele já não há mais perdão. Para ele já não existe mais solução. Não há mais como resgatá-lo. Vejam só, João 16, palavras do próprio Senhor Jesus, registradas pelo evangelista João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 11, e do juízo. Porque já o príncipe deste mundo, Jesus, no próprio Evangelho de João,
diz que já vem chegando o príncipe desse mundo e ele nada tem a ver com ele, ou seja, com Jesus. Jesus faz uma alusão ali ao príncipe deste mundo. E aí lembramos daquela passagem de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, em que o apóstolo Paulo diz que o Deus desse século, que é uma alusão a Satanás, ao diabo, o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que neles não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo, qual é a glória de Deus. Então o Deus desse século, o príncipe deste mundo, ele demonstra ser o príncipe desse mundo quando ele tenta Jesus. Ele mostra os reinos desse mundo a Jesus e diz: se tu prostrado me adorares, eu te darei a glória de todos esses reinos. Então ele é o príncipe deste mundo. E Jesus fala: e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ou seja, a condenação do diabo já está feita. O martelo já foi batido. É por isso que Deus não pode perdoar o diabo. Vendo aí? A Bíblia está falando ao meu e ao teu coração, e a Bíblia está nos dando luz para elucidar este tema do porquê Deus não pode perdoar o diabo. Vamos para mais um texto muito interessante da palavra de Deus, que se encontra lá na Epístola aos Hebreus. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 2, que está dizendo-nos assim a partir do versículo 14: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Jesus participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Então o diabo, ele tinha o poder do império da morte. E Jesus, ele participou da carne e do sangue para aniquilar o imperador da morte, que é o diabo. E diz mais: e para que ele livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida, ou seja, por toda a eternidade, sujeitos à servidão da morte. Jesus falou que aquele que tem o Filho tem vida, porém quem não tem o Filho já está condenado. Vocês entenderam como é interessante isso? Então, continuando, vamos para o verso 16 agora de Hebreus 2. Porque, na verdade, Jesus não tomou a natureza dos anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Jesus, ele foi exatamente aquele que foi prometido como sendo semente da mulher. Ele foi o descendente de Sete. Ele foi o descendente de Abraão, pai da nação de Israel. E a salvação, como disse o evangelista João lá no seu evangelho, Jesus, quando fala para a mulher samaritana, ele diz que a salvação vem dos judeus. Então Jesus foi o judeu que trouxe a salvação por meio da descendência judaica de Abraão. E ele não quis tomar a natureza dos anjos, e nem tampouco quis resgatar os anjos. E a primeira carta de Pedro, ela vai nos falar de anjos que estão presos, anjos que se rebelaram. É verdade, anjos que se rebelaram, anjos que largaram o seu estado original e se rebelaram. Então, realmente, houve um período que nós não sabemos precisar em que tempo foi. Alguns recorrem a Ezequiel, capítulo 28, e a Isaías, capítulo 14, mas esses são dois textos que, apesar de serem bem sugestivos, eles são textos que não são pontos fechados entre os teólogos para dizer acerca de uma suposta queda de Lúcifer, não é? Ou uma suposta queda do ser que nós hoje conhecemos e chamamos de Satanás ou de diabo. Então, queridos, que houve uma queda, que houve um desvio da verdade, e isto aconteceu, ok? E uma outra coisa para nós encerrarmos esse vídeo, que já está um pouquinho longo, é exatamente isso que eu vou dizer. Deus, ele pode perdoar todos? Claro que pode. Deus pode perdoar o diabo? Claro que poderia perdoar. Mas o perdão de Deus, ele só é legado quando há arrependimento. Aí está um grande segredo para você neste vídeo. Por que Deus não perdoa o diabo? Porque o diabo nunca se arrependeu do seu pecado e do seu erro.
ele está literalmente muito cônscio de que ele é o inimigo de Deus, de que ele é o diabo, e você nunca leu e nunca lerá na palavra do Senhor, nas Escrituras Sagradas, nenhum texto mostrando-nos. Você pode ler a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, todas as Bíblias, sejam elas usadas pelos protestantes, sejam elas usadas pelos católicos. Você nunca vai achar um texto mostrando para nós o diabo arrependido, chorando, conforme fez Davi lá no Salmo que nós invocamos aqui, Salmo 86, e o versículo de número 5 que nós tomamos aqui para ser a origem desse texto, né, dessa reflexão, né, o Salmo 86, verso 5, né, é porque tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Você nunca vai ler na palavra, em qualquer Bíblia, em qualquer versão, em qualquer língua, em qualquer tradução, o diabo pedindo a Deus perdão, se arrependendo por ser diabo. E isso é o que impede ele de ser perdoado. E outra, ele já está julgado. E outra, ele já está condenado. Ele não tem mais solução, ele não tem mais perdão. O destino dele já está traçado, inclusive, na Bíblia. O meu destino e o teu ainda não está completamente traçado. Eu sei que com Cristo eu tenho a vida, sem ele eu não tenho a vida. Você com Cristo tem a vida, sem ele você não tem a vida. Mas nós não sabemos em que estado nós iremos partir desta terra. Agora o diabo, ele já está condenado, ele já está julgado e ele já está traçado na palavra de Deus. A palavra revela-nos o lugar aonde ele passará toda a eternidade. Então, amados, aí está a grande resposta bíblica. Não resposta minha, mas da palavra de Deus, porque Deus não pode perdoar o diabo. Se você gostou desse vídeo, passe ele para outras pessoas, principalmente pessoas que têm difícil acesso às igrejas, pessoas que estão presas, que estão acamadas. Se inscreva no canal, você que está assistindo a esse vídeo. E, por favor, querido, você que é inscrito no vídeo, que vai ver esse vídeo, não esqueça de dar o like, aquele joinha. Isso é importantíssimo para esse canal. Não esqueça também de ativar o sininho, que é aquele sininho com a palavra todas, porque aí toda vez que eu gravar um vídeo, que eu não faço isso sempre devido aos meus compromissos, a trabalho, enfim, eu não tenho muito tempo para poder gravar tantos vídeos conforme eu queria. Mas quando gravo, pode ter certeza que eu estou fazendo isso com o coração puro para poder abençoar sua vida e te dar um pouco mais de conhecimento das Sagradas Escrituras e dos temas atinentes à mesma. Então não esqueça de dar o joinha, o like, dizendo que gostou do vídeo, tá? Não deixe de ativar o sininho e de se inscrever. Amém? Faça isso, faça com os teus grupos familiares, grupo de igrejas, e isso vai abençoar a sua vida e vai abençoar aqui o nosso canal. Amém? Eu digo nosso canal porque esse canal é teu e é meu, é nosso. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Querendo Deus. Shalom.